Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Oswaldo Potenza e vamos dar continuidade ao especial dos anos 2000. E nesse sétimo episódio vamos relembrar o programa Pânico na TV, que estreou em 2003 e acabou em 2012, né? Essa primeira versão, quando ainda era exibido na Rede TV. Depois a Bandeirantes comprou lá e rebatizou como Pânico na Band, mas só vai ficar pela citação aqui, né? O nosso foco vai ser a versão inicial aqui, que era do Pânico na TV. E antes de passar aqui a palavra para o Guitardo, vou dar só uma relembrada aqui nos integrantes originais, né, de 2003, que tinha o apresentador, né, o Emílio, tinha o Bola, um outro personagem lá que depois o Guitardo aí se lembrar quem era o nome do cara lá, que eu já nem lembro mais, né, que fazia aquele Zé Fofinho, aquele Glu-Glu, não lembro o nome dele lá, né. Aí tinha o Mendigo, Sabrina Sato, o Vesgo e Silvio, que foi, né, um marco ali, né, que foi um grande sucesso ali do programa. Aí tinha o Carioca e tinha também, né, um outro ícone aí que não tem como a gente não citar, né, que era a mulher Samambaia. E as primeiras lembranças assim que eu tenho desse programa era um quadro que se chamava A Hora da Morte, que era claramente inspirado naquele Jackass. E como eu nunca gostei desse Jackass, né, com todo respeito a quem gosta disso daí, porque tem gosto pra tudo, né? E eu nunca achei graça nisso daí, eu achava sempre uma babaquice esses caras fazendo esse bagulho de se machucar, né? De pregar não sei o que na bunda do cara, né? Eu não achava graça nisso daí. Então, puta, que eu não vi isso daí, cara, agora os caras querendo imitar, né? Então, já vou passar aqui a bola pro Guitardo falar aí um pouco aí como que ele conheceu o programa, as primeiras lembranças. Bom, primeiramente gostaria de cumprimentar aí os inscritos do Oswaldo aí, dar meu boa noite, boa tarde, bom dia aí, dependendo do horário que vocês estão vendo. E realmente dizer, né, Oswaldo, nessa época aí, infelizmente, eu não tinha na minha transmissão de TV aqui, né, do prédio, acesso a TV. Putz, qual que é o nome? Que pariu, desculpa. Depois você corta esse xingamento. Rede TV. Isso, exatamente. Eu não tinha acesso à Rede TV e então eu não conseguia ver. Depois, só anos depois que eu consegui ver. Mas já tinha uma amiga minha que tinha um blog lá que ela escrevia, um blog da vida dela lá, e postava lá todas as confidências da vida lá, os pés na bunda que levava. Contava tudo a vida dela na internet lá, e aí ela falava desse programa e tal. Hoje teve não sei o que lá no Pânico, e ela comentava bastante. E então eu comecei a ter mais acesso a ver esses quadros depois pelo próprio YouTube, né? Mas anos mais tarde, em 2007 e tal, eu via, né? E realmente foi um quadro que marcou e começou a ameaçar também o reino de outros programas humorísticos da TV aberta, como Cacete e Planeta, né? E outros, né? Relacionados. Então marcou para o Emílio, né, Surita, né, que já tinha tido uma carreira extensa lá, cobrindo Carnaval 89, fazendo umas coisas até meio duvidosas na TV, né, tipo aqueles caras que ficam vendendo produto meio duvidoso na TV também, tipo a AB Shaper, sei lá, essas porcarias, e aí ele acabou se destacando bastante nessa área, né, porque já tinha essa experiência de radialista também, desde acho que os anos 90, também paralelo com essa carreira na TV dele. E era também o âncora ali, né? Uma pessoa ali que, inclusive, ele está bastante ali também no programa da rádio, que esse sim é um programa que eu acompanhei mais, né? Apesar dos prós e contras do programa na rádio, esse, quando foi pro YouTube, eu comecei até a apreciar o programa enquanto eu ficava jogando uma partida de videogame e ficava ouvindo as entrevistas e tal, né? E uma coisa também muito saudável, assim como o Oswaldo citou a mulher Samambaia, foram aquelas assistentes de palcos maravilhosas que tinha, né? As paniquetes lá, que realmente davam um ânimo a mais até pra gente querer ver o programa ali, né? Então, realmente, né, depois de anos que passaram, eu fui vendo lá, minha favorita era até a Carol Dias, mas depois, né, vou até fazer um vídeo falando no meu canal específico
particular, essa Carol Dias no YouTube depois virou uma chata do cacete e já perdeu todo aquele encanto, né, que já teve outrora, né? Mas realmente foi um programa que, né, fazia essas coisas inusitadas, como você falou, teve esse negócio de Jackass, tinha aquele negócio de ficar invadindo festa, ficar falando merda pra gente famosa lá, e algumas vezes se fudia também, né? E, tipo aquela vez aquele netinho lá que, né, que aquele cara também, né, já aproveitando, já é um cara meio duvidoso, esse netinho aí, né? Pegou e ficou puto e já deu uma pancada no cara lá. Teve aquele ator Vitor Fasano lá, que não gostou da piada com Fasanos. Então, teve momentos marcantes, como esse que o Oswaldo falou, do personagem do Silvio, depois o Carioca lá fazendo Jô Suado, que era bem engraçado lá em 2011, 2012, né, que ele começou com esse quadro, né? E teve outros, né? Outros personagens ali, uns chamaram mais atenção, outros chamaram menos, né? Mas para também não ficar protocolando a palavra com 500 horas de palavra, eu passo pro Vini aí. Você lembra do programa, Vini? Quais são as suas lembranças? O Pânico, no meu caso, eu conheci mais depois, né? Tipo, na verdade, tipo, eu conheci o programa pelo nome, foi por causa do Troféu Imprensa, tá? Porque sempre que ele concorria lá qual foi o maior programa humorístico, né, do determinado ano, daí parecia ele destacado, né? Só que conhecer o programa em si, eu só conheci mesmo em 2006, quando foi comprada a antena parabólica, isso porque em antena UHF na época era difícil pegar rede TV, né? Daí só com a parabólica eu consegui ver o Pânico. E, tipo, só que na verdade para mim o ano que eu comecei a assistir mesmo, que eu lembro, foi lá em 2007, mais precisamente naquela época lá que o Silvio Santos tinha falado, pro Ceará lá que tinha acabado o contrato dele, que não podia mais imitar o Silvio Santos, né? Eles tentavam fazer um monte de coisa lá para conseguir lá, para ele renovar o contrato, participar até do Qual é a Música. E eu, assim, tipo, algumas coisas eu achava legal, né? Mas, só que algumas coisas eram muito bobeira, né? Tipo, que infelizmente uma coisa que era, acho que o ponto negativo deles é que eles humilhavam as pessoas só, né? Mas no geral tinha muita coisa que eu achava legal até do Pânico nessa época. Você resumiu bem aí, Vini. Eu compartilho da mesma opinião. Acho que tem coisas muito legais e engraçadas no Pânico na TV. Eu me considero um fã, né, do programa. Mas tem quadros ali, até situações que eu também discordo, né? Principalmente essas daí de humilhar as pessoas. Ou esses quadros lá também de ficar torturando as pessoas, né? E colocando até as paniquetes em situações ali ridículas, né? Ainda mais quando tinha aquele Bolinha lá, que era um cara que eu não suporto, aquele imbecil lá, né? Que ficava fazendo aquelas provinhas lá, né? Até o bagulho de péssimo gol. Lembro quando já começava esses quadros, já mudava de canal, já, né? Eu tinha que ficar esperando pra ver outra coisa, né? Então já fica até minha pergunta aqui, Guitarra. Não sei se você pegou essa época de A Hora da Morte, ou mesmo esses quadros aí do Bolinha, aí, essas situações aí de ficar torturando, né? Não, eu não achava, mas só que tinha umas coisas que eu achava piores, assim, que tipo, também eram alguns humoristas, mas antes, pra não acabar não destoando aí do que a gente tá falando, eu vou comentar exatamente isso. Tinha alguns quadros que não tinha muita graça. Teve uma vez lá também, os caras ficavam enrolando também, né? Olha, a paniquete aqui, ela vai raspar todo o cabelo, vamos aguardar. Aí a mulher lá chorando e tirando o cabelo, sabe? Sim. Né? Nada a ver, tipo, é óbvio que o cabelo cresce depois, né? Tipo, sabe, segurar a audiência pra isso, assim, sabe? Pô, esse troço meio chulezento, assim, né? E aí teve até aquele Bola comentou que teve um quadro lá que quase deu merda com ele, né? Acho que já devia ser com esse Bolinha na direção aí, que ele foi lá, ele tinha que entrar num caixão lá, daí atearam fogo no caixão, e o cara não conseguiu falar a palavra-chave pra poder sair lá. A sorte foi que tinha um cara lá que prestou atenção lá, que tinha alguma coisa meio errada e tirou a tampa do caixão e o cara pôde sair, né? Então os caras realmente perderam a noção, né? Tinha uma vez lá que fizeram lá um quadro lá que acho que o Bola tava enforcado lá e a paniquete começou a chorar. Os caras perdiam a noção, né? Fingiam que o cara tinha se suicidado lá, então realmente, né? Tinha uns quadros que eles perdiam a mão. E outros que eram engraçados, né? Como você falou, tipo esse do Silvio, né? Às vezes, dependendo da entrevista que eles faziam com a celebridade lá, falando merda, e às vezes até o José Wilker, eu acho que eu vi uma vez lá, ele sendo entrevistado pro Pânico, que o cara entrou na brincadeira e falou um monte de merda engraçado lá. Então os caras, quando rendia no bom sentido, era bom, né? Mas o que eu achava insuportável, agora eu vou falar aí, talvez seja polêmico aí,
talvez vocês discordem pra caralho de mim, mas quem eu achava um humorista insuportável foi aquele cara que depois ele foi pra Globo, lá, aquele tal de Eduardo Sterblich. Puta, aquele cara achava muito sem graça, cara. Aqueles quadrinhos lá de melhor do mundo, de mais ou menos. Eu achava esse cara, sempre achei esse cara forçado pra cacete, sabe? Puta, esse cara, né, não era que nem o Carioca, né? Que, por exemplo, o cara ia se fantasiar de Jô Soares e ficava semelhante com o cara. Então parecia mesmo que era o cara e dava pra dar boas risadas, né? Aí também tinha aquela parada dela de ficar zoando lá e ficar puxando as tetas lá daquele anãozinho lá que trabalhava com eles lá, nos quadros lá, ridículo, aí fazia os caras escorregar no cuspe, é umas coisas que eu não gostava, mas realmente, não sei se é esse, o Vini era hiper fã do Eduardo Sterblich aí, ou até o Oswaldo, mas esse era, pra mim, de todos, do Pânico, era assim, o humorista que eu achava insuportável. Todos os outros eu achava, né, até aqueles que eu não ia muito com a cara, eu achava que, né, ainda vai, mas esse, puta, esse eu nunca fui com a cara mesmo, né? Tanto é que eu achei legal que quando ele foi lá no programa Provocações, com a Bujanra lá e sentou na lomba lá e se fudeu lá na entrevista com o cara. Mas E você, Vini? Você era fã do Sterblich? O que você acha com você? Desse cara eu nunca fui fã, mas o que eu nunca curti mesmo, que eu achava chato, era aquele Christian Pior lá, esqueci o nome do ator, que eu sei que é Evandro, né? Mas aquele cara eu nunca gostei, aquele eu sempre odiei. Agora o Eduardo sempre, eu não vou dizer que eu odiava, mas tinha personagem dele que eu achava legal, tipo, quando ele fazia a sátira lá do Jornal da Noite lá, né? Já na temporada de 12, quando ele fazia a sátira do Fernando Mitre, que era Fernando Litre. Eu acho que esse daí era o único que eu curtia, talvez, do Eduardo Sterblich. Mas agora, de resto, assim, tipo, o que eu posso dizer? Daí, quando vocês estavam falando aí dos quadros forçados, eu acho que que eu talvez pode dizer que foi o pior de todos foi aquele lá que a Sabrina Sato caiu participou de uma corrida de avestruz, e daí ela caiu lá com tudo lá e quase que podia ter quebrado a coluna e ficar aleijada, imagina isso aí. Eu acho que foi o quadro mais pior de todos, assim, que eles fizeram lá, né? Sim. Dessas forçação deles. Bem lembrado. E já que o Guitardo citou, né, esse Eduardo Sterblich, eu lembro que quando ele estreou, eu me perguntei, que graça tem esse cara, né, porque ele interpretava um personagem chamado César Polvilho, né, que era um repórter lá, que não tinha graça nenhuma, né, o cara, com uma cara de bunda, lá é o caralho, né, e eles insistiam, né? Eu lembro que até o Emílio, lá, os caras do Pânico, tipo, parecia que achando engraçado. Sei lá se eles achavam engraçado ou tava dando uma força. Né? Mas às vezes é isso, né? O humor às vezes uns acham graça e outros não, né? No meu caso eu achava, caraca, o Pânico tá pisando na bola, né? Colocando esse cara, né? Mas aí tinha personagens que, na minha opinião, ele acertava, né? Como aquele Fred Mercury prateado, né? E tinha outros lá que eu não achava graça nenhuma, né? Aqueles lá eu sou o melhor do mundo e não sei o quê. Não tinha graça nenhuma isso daí, né? Então, mas era um cara que geralmente fazia uns personagens sem graça nenhuma, né? Como esse daí desse César Polvilho, acho que pra mim era o pior personagem dele. E em outros casos ele tinha graça, né? Ou até mesmo aquele lá do mais ou menos, né? Mesmo esse personagem, tinha coisas que eram engraçadas e outras não, né? Então era um cara meio instável ali, né? Mas voltando aqui, né? O início mesmo do programa, né? Nos anos de 2003, 2004, né? Vamos relembrar aqui alguns casos marcantes do Vesgo e Silvio, né? Então, eu acho que provavelmente, a grande maioria que está escutando, acho que já pegou essa época aí, né? Mas vamos dar uma relembrada aqui, até para ficar para a posteridade, né? Eles faziam aquele trabalho, né? Bem escrachado, né? Não é nenhuma novidade, né? Era o que o Amaury Júnior fazia, né? De ir naquelas festas de famosos, né? E ficava entrevistando, só que eles... Além de entrevistar, os caras ficavam tirando sarro de todo mundo lá. E às vezes os caras não tinham limite, né? E mesmo esse Vesgo e Silvio tinha coisas que eu achava engraçadas e outras não, né? Principalmente quando eles via com umas piadas ali ofensivas ali. Eu acho que os caras às vezes perdiam a mão. Principalmente o Vesgo, né? Acho que o Silvio ainda tinha mais simancol ali e era mais engraçado também, né? Aí teve, né, aqueles casos polêmicos lá, né, com a Luana Piovani, né, sai daqui, né, e o cara insistindo ainda lá, querendo beijar ela.
Aí eles até criaram aquele quadro lá, né? Sandálias da humildade, né? Puta, fazia uma puta saga lá, né? E o interessante é que no começo o pessoal não dava a mínima, né? Pra Vesga e Silva, o Pânico na TV. Mas como eles começaram a fazer um enorme sucesso, bater recordes ali de audiência, aí vários globais começaram a atender eles, né? Porque no começo eu lembro que os caras cagavam e andavam pra eles, né? A grande maioria. Principalmente os famosos da Globo lá, né? Mas aí depois viram lá, caralho, esses caras agora tem poder mesmo, né? Eu lembro que até uns caras lá de Cacete e Planeta, lá, esse foi um quadro que eu gostei, né? Que às vezes ele encontrava aqueles caras de Cacete e Planeta. Quem é inscrito no meu canal e viu aquele meu podcast que a gente fez lá, especial do Cacete e Planeta, vai lembrar que eu não gosto, né, desses caras aí. E esse daí eu tiro o chapéu pro Vesga e Silva e ia lá brincar com os caras, dando uma de arrogantão, né? Aí não aguentando as brincadeiras e querendo já ser agressivão, né? Ou querendo fazer piada e só sentando na graxa, né? Os caras se ferraram, né? Bem feito, presidente. Mas aí teve uns lá que eu achei que os caras pisaram na bola, né? Como foi o caso do Clodovil, né? Pô, os caras fizeram uma saga lá, perseguindo o cara lá, sendo mó educado. Pô, mas por favor, né? Pô, não quero brincar. E os caras não aceitavam, né, mano? Isso que eu achava exagero, né? Os caras, porra, meu. E fazendo mó esquema lá, né? De perseguição. Eu lembro que uma vez lá, os caras até esperando lá o Clodovil lá sair, que o Clodovil nessa época ele também trabalhava na Rede TV, né? E os caras ficavam perseguindo o cara lá quase que 24 horas, né? Esperava o cara sair do estúdio, entrava lá, né? Putz, fizeram uma operação lá de guerra, lá, até helicóptero. Eu lembro que até no programa do Clodovil o cara até, pô, não dá pra entender isso, né? Às vezes quando eu peço um aumento aqui do orçamento do meu programa, não me dão, né? Pô, agora pra esse programa Pânico, aí os caras até os helicópteros eles, né, disponibilizam, né? Putz, eu lembro que até ele até saiu lá, se não parar com isso daí eu vou sair, né? Putz, aí ele até acho que pediu demissão, ou se demitiram, e agora eu não lembro disso daí, se o Guitarra não lembra. Eu sei que ele acabou saindo lá, né? Então, pô, até foda, né, o Guitarra? O que você... Mas não que não tenha sido engraçado algumas partes também do Clodovil lá, mas eu acho que os caras pisaram na bola ali, né? Guitarra. Oswaldo, na verdade, eu tava dando uma olhada aqui, né? Esse que fazia o Vesgo, ele era o Rodrigo Scarpa, e o outro que fazia o Silvio Santos lá, que inclusive era uma das imitações mais engraçadas, na minha opinião, do Silvio Santos, era aquele Wellington Muniz, né? E eu lembro que eu até vi no YouTube outro dia, naquele dia que eu tava pesquisando para falar sobre a Daniela Sicarelli, e acabou aparecendo nos vídeos relacionados sobre ela, né? Eles foram lá na festa, né? Lá na Espanha, lá de casamento do Ronaldo, lá, acho que entraram com um penetra, tanto é que tem uma câmera, se você for ver esse vídeo, tem uma câmera que vai no chão, né? Do casamento deles lá, e eles flagraram um momento lá bem aquele momento que deu uma polêmica fodida lá, sabe? Que a Daniela Sicarelli lá expulsou uma modelo que era casada com um amigo do Ronaldo na época, da festa, e o pessoal lá... Porra, eu não vi isso daí, Guitarra. Vou ver se eu acho isso daí. Sim, eles ainda comentam lá na festa, olha lá o climão, aí depois ficaram tirando como expulsar alguém da sua festa, e foram eles que inventaram, você falou de sandálias da humildade, né, teve um episódio com ela lá, desse de saga, só que eu fui pulando porque era muito grande, né, pra eu ver no YouTube, eu queria ver o desdobramento, e foram eles que criaram aquela lenda, né, que no pé dela, em um dos pés dela lá, ela tinha 6 dedos lá, e colocaram uma montagem, acho que até num programa lá, olha, essa menina aqui parece que é bonita, mas tem 6 dedos no pé. E aí até, inclusive, depois, recentemente, em 2016, acho, numa entrevista que ela deu pro Rafinha Bastos lá, ela fala, porra, até hoje tem gente que pergunta se eu tenho 6 dedos no pé. Ela falou assim, eu não podia conversar com alguém, assim, publicamente, que a pessoa, quando eu via, se eu tava de sandália, a pessoa já começava a olhar pro meu pé. Então, realmente, os caras criaram, né, toda uma... Mas isso foi engraçado, isso daí, né, Guitarra? Foi. Agora, depois vendo, ela falou que até hoje tem gente que pergunta, mas é verdade que você tem 6 dedos? Então os caras criaram, né, uma cultura, né? Aí era melhor isso do que aqueles lá, né? Que depois vieram, acho que na mesma 2007 ou 2008, essa época, que começou lá, não sei o que lá, brilha Corinthians, não sei o que lá, lembra? Corinthians, não sei o que lá, Corinthians, blá blá blá, nem lembro mais. Teresina, né? Brilha muito no Corinthians. Isso, velho. Eu já achei que eram outros humoristas também, né? Aí já faz parte também dos quadros que eu achava mais sem graça, assim, né? Mas tinha
realmente, como você falou, esse do Vesgo, né, e do Silvio, eles fizeram muitas coisas aí que acabaram virando folclore mesmo, né, na TV, né. Inclusive, depois, também tem no YouTube, a própria Dani Ascarelli dando entrevista pro Emílio no Pânico, na rádio, e ela comenta lá o negócio lá do pé dela, lá, pô, vocês são sacana, hein, até hoje tô enchendo o saco. O negócio que que a gente não pode esquecer de dar os créditos aqui, que eu acho que uma coisa importantíssima aí que contribuiu bastante com o sucesso do programa era a edição, né, mano? Pô, os editores ali tem que tirar o chapéu, que os caras às vezes transformavam, né, as matérias e um negócio muito engraçado, né? Eu lembro que tinha aquelas vinhetas lá, né? Cadê o chinelo? Né? E nessa ali do Vitor fazendo, eu lembro que os caras colocando uma câmera lenta, assim, uma música de sai daqui, dando um tapão. E esse do Netinho de Paula, esse daí também foi pesado, esse daí, né? Eu lembro que eles foram entrevistar ele lá, acho que ele tava. Acho que era festa de inauguração, né? Acho que de um canal lá, né? Não sei se era TV fechada, nem lembro, eu sei que era canal comunitário lá, não lembro. Eu sei que o Vesgo, e aí, você já abriu o canal, né? Aí ele foi fazendo e ele continuou, né? Aí o Netinho já mudou a cara dele, né? Puta, já mó cara de bravo ali, né? E o cara continuou, puta, deu um direto na cara do Vesgo lá, né? Aí os caras também a edição colocando uma Putz, aí teve também as sandálias da humildade com o Jô Soares, né? O Jô Soares ainda entrou na brincadeira, né? E os caras também... Eu acho que é aquilo, né? Às vezes eu acho que os caras até exageram e faltavam com respeito, né? Porque os caras depois indo com mó sandália de elefante lá, as suas especiais, né? Pros Jô Soares e dando as... Pô, eu acho que os caras exageraram nessa daí, né? Não que não tenha sido engraçado, mas... Pelo histórico do Jô Soares, tá? Acho que merecia mais respeito. E mesmo assim ainda mostrou humildade e ainda vestiu, entrou na brincadeira, né? Enquanto outros lá, né? Ficava puto lá, né? Bom, então tem muitos quadros aqui. Não vamos tentar dar uma acelerada aqui, que senão a gente não vai conseguir falar nem da metade, né? E outro também marco ali, né? Desse programa era o... Quem que a gente tem que falar? A Sabrina Sato, né? O que você tem a dizer, o guitarra da Sabrina Sato? Você gostava? Achava sem graça? Não, e até hoje eu acho horrível, mas deixa eu explicar por quê, senão os caras vão achar que eu sou um cara mal-humorado aí. A Sabrina Sato, né? Só usando um histórico pra quem não é da nossa época, né? Talvez até pro Vini, que eu acho que o Vini era bem novo nessa época aí, 2003, né? Antes dela ter uma carreira no Pânico na TV, né, e depois, e acho que ela, quando era Pânico na Band, ela já tinha saído para ter sua carreira na Record como apresentadora. Ela era uma ex-Big Brother, né? Ela foi participante do Big Brother Brasil 3 e acho que foi quase uma das últimas a sair desse Big Brother, né, e tal. E lá até era uma pessoa ali, né, do reality show ali, né? Mas depois, quando ela passou a ter uma carreira profissional mesmo na TV, eu até peço desculpa aí já, com antecedência aí até os inscritos do Oswaldo e o próprio Vini, que pode ser que eles, né, ninguém é obrigado a ter a mesma opinião. Mas, puta, eu achava muito irritante, principalmente a voz dela, né? Puta, e quando ela tava lá também, quando ela participava da bancada do Pânico na rádio, puta, aí tinha uma voz lá que... Ai, Emílio! Ai, puta, que pariu, aquela voz fina, né? Muito estridente, minha opinião, né? Muito estridente. Naquela época ainda aproveitando, né? Que logo depois que ela saiu do Big Brother, ela fez Playboy também, né? Ainda curtia aquela parada. Mas depois, minha opinião humilde, assim, né? Acho que ela foi enfeiando, na minha opinião. Ela tem aquela testa, aquela pinta na testa, acho que ela foi ficando mais... baranguinha conforme foi passando o tempo, assim, né? E ao mesmo tempo eu acho que a personalidade dela, minha opinião, né, não ajuda muito, parece meio falsinha, né? Meio falciane, sei lá. Nunca gostei assim dela, porque eu acho a voz dela muito, muito irritante, mas ela teve um papel de destaque, né? Não dá pra negar, apesar de eu não gostar, que ela não foi marcante, tanto é que ficou vários anos ali. E inclusive o próprio pessoal do Pânico, o próprio Carioca tem uma entrevista dele lá no Dois Chopps lá, do antigo programa de entrevista de Yahoo, muito bom, pena que acabou, mas ele fala que o pessoal do Pânico ficou meio chateado, né, quando ela fez a sua opção por sair do time do Pânico e seguir para ser uma carreira de solo de apresentadora na Rede Record, né? E mesmo na Rede Record hoje em dia eu também acho ela bem mequetrefe, assim,
Aí não sei, vou até passar a palavra aí pra mim, né? Parecer que eu sou um cara mal-humorado que só fica xingando. Aí você, Vini, você curtia pra cacete, você sabia, né? O que você achava? Eu até achava legal, mas não chegava a ser a minha personagem favorita, né? Eu acho que, talvez, se for dizer que eu gostava mais, eu acho que era mais do Vesgo e do Silvio, né? Só que às vezes eu acho que algumas coisas, assim, era meio chata, colocar ela em situação de risco, por exemplo, prender ela na frente de um carro com um cego dirigindo, aquele humorista cego lá que vocês devem conhecer lá que era da Escolinha do Barulho lá, né? Daí que o cara tava dirigindo, colocar ela na frente do carro lá com o cara cego dirigindo, ou lá que teve esse caso aí da avestruz, enfim, teve uma infinidade de coisas. Tem até uma vez que atearam fogo nela, mas ela não sabia que estava usando uma roupa especial de dublê lá, né? Aquelas lá de dublê lá que pra fazer aquela cena de pessoa em chamas, mas eu achava que era uma personagem chata, mas também não era a minha favorita. Acho que se eu for dizer alguma que eu gostava mesmo, acho que era só da Samambaia mesmo. Nessa daí eu discordo de vocês, né? Eu acho que a Sabrina Sato tinha uma grande importância aí no programa. Acho que ela era bem carismática e dava aquele toque feminino ali, né, no programa. E até hoje fica essa pergunta, né? Se ela realmente era meio bestinha, bobinha lá, mas pro contexto do programa acho que funcionava muito bem ali, né? E tanto que quando ela saiu ali, deu pra ver que deu uma diferença do caralho ali, né? Acho que ficou faltando. Tentaram colocar outras ali, mas não, na minha opinião, acho que não casou ali, né? E da mesma forma que ela também como apresentadora solo ali na Record, putz, aí pelo amor de Deus, né? Aí é sem condições ali, eu totalmente reprovado, né? E isso só prova, né, que o Pânico era um grupo ali, né? Era um grupo que cada um tinha a sua importância, né? E infelizmente em todos, né? Grupos, quando vai fazendo sucesso, aí vai se desmantelando, né? Ou às vezes vai tendo aquelas briguinhas de ego. E nesse sentido, acho que o Pânico ainda foi competente de conseguir ir substituindo, né? Ao longo do tempo ali, né? Quando os caras foram saindo, né? Tanto que acho que os primeiros a saírem foi aquele que fazia o Mendigo, aquele Milton Neves lá, né? Que até eu esqueci qual era o nome da paródia lá que ele fazia. Aquele que fazia o Glu Glu, né? Aquele Mano Quietinho, que eles foram pra Record. E esses dois também se ferraram, né? Se ferraram entre aspas porque acho que financeiramente os caras ganharam uma grana boa, mas lá na Record não fizeram nada lá, né? Não tinha graça nenhuma, né? Então, mais outra prova de que era o conjunto ali, né? Então, acho que os caras pensaram, vamos sair agora, a gente vai ser destaque aqui na Record, né? Não precisamos mais do Pânico e se fuderam, né? Tanto que, na época ali da fase final, aquele cara que fazia o Mendigo ainda voltou, né? Pro Pânico lá na Band. Mas aquela fase final, vamos deixar, né, pra uma outra oportunidade para falar, né? Então, o nome o que fazia o Glu-Glu, quietinho lá, era Vinícius Viana. E o que fazia o Mendigo lá, e a sátira do Milton Neves, que eu não vou lembrar o nome, era Carlinhos, né? No caso, eu não lembro o sobrenome dele, mas eu sei que o nome dele é Carlinhos. E quanto a eles, eu até achava eles legal, então, tipo, os quadros dele eram legal, tudo, mas daí depois, né, acho que quando eles saíram, talvez eu possa dizer que o Pânico foi perdendo, né, inclusive tem uma coisa que eu preciso ressaltar aqui, é que o Vesgo não interpretou assim de imediato o Glu após a saída deles, eles chamaram outro, que era um japonesinho lá, que passou a interpretar o Glu, mas só que eu acho que o caso dele nem repercutiu, né? Puta, não tinha graça nenhuma esse japonês, na minha opinião, né? Ele não repercutiu que nem o outro. Pelo que eu vi aqui no Wikipedia, esse daí que o Vini citou por último, inclusive até o nome do personagem era Glu japonês aqui. E o Vini falou bem, era Vinícius Vieira, esse aqui do Glu. Aquele que o Oswaldo comentou antes, né, do Merchan Neves, era o Carlos Alberto. Isso, lembrou, Merchan Neves, né? Esse foi o Carlos Alberto da Silva que interpretou. Aí aqui eu vi, né, burrão aqui, agora eu tô vendo que na própria página mostra que, né, que esse Vinícius Vieira que fez o Gugu também fez Faustão, fez Mano Quietinho, que eu acho que o Vini tinha comentado, né, o Zé Fofinho, Alexandre Broca e o Marcelo Rezende. E aí tem vários, né, tem aqui o Ayrton Muniz, Silvia Kubala, vovó da Fiel, aí vai aparecendo vários personagens, né? Ronald Félix, o fã. Aproveita e já deixa uma pergunta pra vocês, né? Vocês, depois que a gente tá falando aqui do Pânico na TV, né? 2003, 2004, quando mudou ali, passou da Rede TV pra Rede Bandeirantes, vocês sentiram
um baque muito forte? Vocês acharam que piorou muito? Ou vocês acharam que melhorou? O que vocês acharam? Vini? Olha, eu acho que, a princípio, eu não acho que mudou muita coisa, assim, tipo, nos primeiros dias, assim, deles ali na Band, você pensa assim, tudo bem, ainda não mudou muita coisa, mas eu acho que, conforme os anos foi passando, eu acho que daí que eles foram se perdendo, talvez, eu não sei se é daí que, tipo, talvez não se identificaram tanto com a outra casa, né, talvez algumas coisas lá da Rede TV fosse melhor do que na Band, né, enfim, mas tem várias possibilidades aí, né. E eu acho que eles, a partir da Band aí que eu acho que posso dizer que eles se perderam, porque se vocês forem para pensar aí que começou a sair mais integrante, tipo, saiu a Sabrina Sato, daí depois saiu o Ceará, né, daí depois sair do Ceará eles tiveram que achar, daí que voltou o Carlinhos e ele, que praticamente assumiu a sátira do Silvio Santos lá, e eles até tentaram chamar outros lá, por exemplo, teve uma época que eles chamaram até o Tiririca, mas ele só ficou um ano, depois saiu, né, eu acho que talvez eles ter ido pra Band, tipo, no começo talvez até tenha sido fácil, mas daí depois eu acho que eles se perderam de vez ali, tipo, eu acho que não se identificaram tanto com a Band como era com a Rede TV, que eu acho que eles tinham, era mais entrelaçado com a Rede TV do que com a própria Band em si. A minha visão, eu acho que quando eles foram pra Band, acho que eles ainda estavam no auge ali. Eu lembro que os primeiros anos ainda foi um grande sucesso, mas é aquilo, né? Quando um programa faz tanto sucesso, começa a crescer o olho das outras emissoras, né? Então, os principais ali começaram a receber propostas irrecusáveis e começaram a sair ali, né? E mesmo assim, acho que o Pânico ainda conseguiu substituir, né, colocando caras novos ali, mas foi se desgastando com o tempo, né? Deixou de ser aquela novidade, né? Aí a internet também começou a entrar com força máxima, né? E acabou, né? Acabou e... Só para ficar uma citação aqui, para também não desvirtuar muito, mas hoje em dia o que me admira é que o Pânico na rádio ainda tá muito forte, né? E muito legal que até hoje eu ainda acompanho, né? Os caras conseguiram ainda se atualizar ali. Mas voltando, né, pra fase ali da Rede TV, acho que antes de ir para as Paniquetes, vocês lembram de mais algum personagem aí, algum caso marcante, o Guitarra de Vini? Eu lembro de um caso polêmico, né? Aí eu queria a opinião de vocês também, que eu achei um absurdo, que esse eu não vi na TV, mas eu vi no próprio YouTube, que foi aquele caso que repercutiu pra caramba, que o cara lá, um tal de Lucas Selfie, lá, foi lá numa Comic Con, se não me engano, e tava todo mundo lá com cosplay lá, aí ele chegou lá, fazendo uma entrevista com uma menina lá, e de repente, sem mais nem sem menos, do nada, o cara pegou e deu uma lambida no braço lá da menina lá, e a menina falou, porra, não faz isso aí e tal, né? E sei lá, eu até fiquei pensando, pô, mas que merda, né? Os caras, tipo, acontece um bagulho desse, a emissora não dá nenhuma punição pro cara, né? Porque eu achei que ali, quando vocês estavam falando teve um momento que vocês estavam falando de que passou de mais limites, né? Ali eu achei que foi um momento que o cara invadiu, né? O espaço da pessoa ali pra fazer merda, né? Na minha opinião, né? E o cara também todo cheião, né? Nem se desculpou porra nenhuma. Ali eu achei que acho que foi em 2015, eu achei que foi um ponto fraco, né? Mas é a minha opinião, né? Pode ser que vocês tenham achado até engraçado e tal, mas não sei o que vocês acharam. Mas aí eu achei que esses caras pisaram na bola, né? Devia fazer um pedido de desculpa. Tanto é que depois eles foram até proibidos, né? De participar das outras Comic Cons dos anos seguintes. Então ali eu acho que foi um momento aí fora da curva aí, Oswaldo. Vini, o que você achou desse caso? Eu, tipo, na época eu não acompanhei, mas pelo que eu vi, eu acho que foi desnecessário, assim, né? O cara chegar a fazer esse negócio, de lamber a mulher lá, eu achei totalmente desrespeitoso, assim, né? Eu acho que, tipo, aí a pessoa tinha que ter mais noção das coisas que faz. Aí, sabe, o pessoal que faz parece que não pensa nas consequências que isso pode trazer. Então, eu acho que aí foi exagero. Mas nessa época eu já nem assisti o Pânico, né? Eu só assisti, o que eu lembro até 2013, daí, a partir de 2014 para frente, eu já não assistia mais Pânico, então mas esse caso eu até tinha ouvido falar aí, mas tudo que eu posso dizer é que eu achei que foi absurdo, totalmente desnecessário isso que eles fizeram, né? E eu acho que se eles tivessem um pouco de noção também, eu acho que eles pensariam duas vezes também antes de exibir essa bobeira aí, né? Tipo, os caras gravaram, sabe que foi polêmico, mesmo assim coloca no ar. Eu acho que se eles tivessem um pouco de noção, não colocava nem isso no ar. Na época mesmo eu fiz até um podcast falando sobre isso daí, né, metendo o pau, e só para não me repetir aqui, quem tiver mais interesse também vou deixar o link dessa postagem aí.
já era a fase terminal do Pânico, né? O Pânico ali já estava totalmente decadente, tanto que a maioria ali dos caras já tinham saído já, né, do Pânico. Aí eles começaram a tentar trazer as celebridades do YouTube, né, pra tentar puxar audiências, porque os caras já estavam já perdendo ali, né, a audiência. Os caras tentaram chamar esses caras novão lá, e um desses imbecis aí foi o que fez essa atrocidade, né? Os caras indo numa Comic Con lá, um lugar de até criança lá, família, um moleque lambendo lá o braço de um adolescente ou pré-adolescente. Pô, cara, totalmente sem noção lá, né? Então, quem tiver mais interesse de ver aí minha opinião, veja lá no meu podcast. Então, acho que já tem tempo pra cacete aqui, né? Então já vamos falar aqui das Paniquetes, que era uma das melhores atrações, né? O Guitar Divine, principalmente por os homens, né? Que gostam de mulheres. Pô, o pessoal é aquele velho truque, né? Da apelação, que não tem, né? Como a gente não grudar os olhos ali, né? Naquelas mulheres maravilhosas ali, né? Seminuas, né? Com fio dental, fazendo as dancinhas sensuais. E teve diversas ali que marcaram época, e eram outras que também acabava rodando bastante, né? Acabavam saindo, né? Sendo contratadas para outros lugares, né, o Guitardo? Quais eram as suas prediletas, as que marcaram mais, né? Olha, a Carol Dias, né? Porque essa Carol Dias, ela, na época, depois como eu falei, quando ela foi pro YouTube, ela começou bem, né? Mas depois o canal dela, acho que deu uma escorregada gigante aí, que, né, não vou entrar em detalhes aqui, depois eu faço um vídeo no meu canal, porque... Mas eu achava maravilhosa, né? Mas assim, eu sou meio duvidoso de falar porque eu gosto, né? Eu tenho essa predileção. Aí vai parecer um pouco de hipocrisia, né? Porque as meninas lá estão, né, sem roupa, e o que eu vou falar do que me chamava atenção nela. Porque eu gosto de mulher que tem franja, né? No cabelo, assim, né? Não importa se é moreno, se é loiro, se tem uma franjinha, eu acabo tendo até uma atração maior, né? Do que ser só uma gostosona, né? Então eu gostava disso, né? Gostava de, além de ser boazona, ela tinha essa questão da franjinha, e quando ela ficava com aquela franjinha, eu achava que o rosto dela ficava especialmente bonito. Tanto que depois do canal dela, ela parou de usar essa franjinha, eu já até me deu uma broxada assim, nesse sentido, né? Porque eu não sei se também era um pedido dos produtores do Pânico pra deixar aquela franjinha no cabelo. Mas teve várias, né, que passaram, e agora eu lembro dessa, mas aqui tá dizendo, vou citar algumas, né, pro pessoal até que quiser lembrar e me esquecer, tá dizendo aqui no Wikipedia, ó. Na época do Pânico na TV, teve essas aqui, ó, não sei se vão lembrar. Andressa Zari, Mariana Schieres, Vanessa Zotti, Gabriela Monteiro, Regiane Brunkel. Aí acho que na época da Band, a Band falou, vamos apelar mais, né? O programa passa mais tarde, vamos ter mais. Aí teve mais, né? Aí tá lá, ó, Ana Paula Minerato, pelo nome, essa aí é bem conhecida, né? Carol Belli, Carol Narizinho, Renata Molinaro, Carol Dias, Babi Muniz, essa Babi Muniz também marcou uma época, enfim. Fernando Lacerda, Mari Gonzalez, Aline Mineiro, Wendy Tavares. Então, das que eu lembro, assim, eu gostava muito da Carol Dias, Babi Muniz também dava um caldo. Essa Ana Paula Minerato, apesar do rosto dela não ser dos melhores, ela é uma, né, saiu depois nua numa revista e tal, também fez a alegria da galera, né? Então, realmente, essa, de todas, resumindo mesmo, das que eu lembro, a minha favorita aí era a Carol Dias. E você? Olha, as que eu gostava era também da Carol Dias, a Babi lá, a Muniz, né? E também, deixa eu ver que eu gostava também deixa eu ver, a Samambaia, que era a minha favorita, né? Tanto que eu acho que até fiquei triste quando ela saiu, né? Aí também tinha a Lizzie Benítez, né? Que era a Piu Piu, que eu gostava. Essa Regiane Branquel aí também, que eu gostava também, que eu achava gostosona, até tanto que depois, né, na época que daí ela foi rebatizada de Sandy Capetinha, por ela ser parecida com a Sandy lá. Daí, tipo, eles faziam paródia da época que a Sandy casou lá com os caras lá da família Lima, né, daí eles faziam, simulando a lua de mel deles lá, né, com ela usando aqueles espartilhos lá, né, gostosona, né. Mas a minha favorita mesmo, com certeza, era a Samambaia, tanto que eu fiquei triste quando ela saiu, e meio que eu acho que de vez em quando eu fazia questão de ver a Fazenda, né, que é por onde ela foi, né, depois da saída dela lá do Pânico, né, que aliás a maioria das paniquetes saíam lá e ia pra Fazenda, né, mas acho que a Samambaia foi o que mais fiquei triste de ter saído, né. E uma coisa curiosa, né, que eu tava vendo assim do Pânico, é que a
Piu Piu e a Carol Dias foram as únicas paniquetes que ficaram até a idade de 30 anos lá, porque normalmente as paniquetes nunca passaram dos 30 anos de idade lá, só a Piu Piu e a Carol Dias que ficaram mais tempo lá, que posso dizer assim. Bom, as minhas prediletas também era a Samambaia, né, que, pô, eu que peguei ali o início do programa, nossa, quando ela aparecia ali, né, me deixava louco ali. E uma outra que vocês não citaram, mas que também marcou a época, que era uma das minhas prediletas ali, era uma que se chamava Thaís Bianca, que tinha até cabelo pintado de rosa, né? Não lembro se vocês lembram aí. Eu vou deixar até uma foto dela aí pra vocês relembrarem, né? Saiu até a Playboy, né? Que eu fiz até questão de comprar. E, pô, era marcante, né, a guitarra? Puta, já brilhantava ali o programa, né? A Osarina de fundo ali, sempre com aqueles closes ali na traseira das meninas. Aquela velha apelação que sempre dá certo, né? Então, putz, marcou época mesmo. Marcou e vai ficar a nossa homenagem aí, né? A elas, e depois dessa acho que vou até dar uma olhada de novo aqui nas Playboys, né? A todos... Tá mais homenagem aqui. Então, acho que é isso daí, né? Vocês lembram de mais alguma coisa? Tem muitas outras coisas, né? Porque se a gente for ficar aqui, vai ficar um programa de 10 horas e mesmo assim a gente não vai conseguir falar de tudo, né? Porque são anos, né, de Pânico. Tanto que com certeza a gente esqueceu aqui de outros personagens marcantes, né? Só pra dar uma citada, né? Tinha aquele impostor, né? Que também marcou época, né? Que ele invadia festas ou até eventos ali que entraram pra história, até aquele funeral do Michael Jackson, os caras conseguiram invadir, né? E o cara tinha as manhas, né? E era um outro cara também que tinha quadros que eu achava, puta, o cara insuportável, e outros caras que mandava bem, né? E tanto que atualmente eu tô indo bem mais com a cara dele e com a participação dele no Pânico na rádio, né? Acho que ele tá mandando bem pra caramba ali, né? O que mais que vocês querem citar aí, que a gente não citou aí, ô Guitardo, antes de terminar? Eu só fazer uma menção honrosa nessa parte das paniquetes, que eu vi que eu fiz um erro, Rosa. Na hora que eu citei as paniquetes ali, ele tava mostrando uma lista de Pânico na TV e Pânico na Band. Mas depois que eu fui descer o artigo, eu vi que na época da Pânico na TV, por isso que a gente acabou esquecendo de mencionar essa que você citou do cabelo rosa, apareceu uma lista bem maior de várias meninas que eu citei. E entre as que apareceram, eu lembrei de outra que eu também, né, realmente eu admirei muito, né, tive bastante compaixão, que foi a Juju Salimene, né, que na primeira Playboy dela... Puta, bem lembrado. Oi? Bem lembrado. Que ela ainda não tava musculosona ainda nessa época, né? Então, na primeira Playboy dela, chegou a sair, se não me engano, quando a Playboy fazia aqueles vídeos de making off, nossa, aquele vídeo lá de making off lá, acho que sempre que eu tinha que formatar o PC, eu baixava de novo aquele vídeo. Até a Nicole Balls, né, que sofreu lá uma palhaçada lá, que eu acho que vale a pena mencionar, que ela foi entrevistar um escritor lá, idiota pra caralho, um cara cabeludão lá, não sei se vão lembrar desse episódio. Ele, você é Nicole Balls, o cara tentando pegar na shelba da menina lá, que nem um retardado lá, mas teu nome não é Nicole Balls, deixa eu ver se tem balls. Nossa, o cara totalmente... Eu não vi isso daí. Você chegou a ver isso aí? Não vi isso daí. O cara você é totalmente retardado, o cara lá lançando um livro, ela, não, para com isso, e o cara sem noção. Então a Nicole Balls, a Papi Rossi, né, que eu acho que foi aquela que a gente citou, que raspou o cabelo, né, e Jaque Cui, são outras paniquetes que contemplaram aí, que são conhecidas, né, da época do Pânico na TV, né. Então eu só falei isso para relembrar. E da segunda fase, agora eu vi o nome aqui de novo. Oswaldo, essa que você falou do cabelo rosa, Thaís Bianca, é da segunda fase, de 2012, Pânico na Band. Isso. E também outro dos últimos momentos lá de 2017 que vale uma homenagem, que vale lembrar aqui, é a Arícia Silva, né, que era uma loira lá que maravilhosa, né, que inclusive naquele quadro de paródia do Masterchef, ela fazia uma gostosona, ela era uma gostosona ali, né, só que ela tá com uma peruca ali pra fazer o papel da Ana Paula Padrão, né, então essas valem a gente, né, lembrar com carinho aí. Fez a alegria da galera. Vini, tem mais alguma coisa aí que você queira citar aí sobre Pânico?
Pra deixar registrado, né? Acho que agora pra citar, não, mas é só das paniquetes que eu acabei esquecendo também, que teve, eu também esquecendo de citar a Babi Rosa também, aí tinha a Tânia Oliveira, que também era outra que pra mim marcou também, né, na época do Pânico na TV. Acho que é só isso mesmo que faltou pra eu citar agora, de resto já não sei mais o que eu posso dizer, né, porque já, acho que falei tudo que tinha que falar já. Bom, então é isso daí, pessoal. Quem quiser aí deixar seus comentários, né, lembrar alguns quadros interessantes aí que a gente não citou, né, como eu falei, não tem como, né, citar tudo aqui, um programa que teve anos, né, de duração. Então, né, já fica aqui meu convite para quem caiu por acaso, se inscrever no meu canal, cliquem aí no sininho para receber as atualizações. E agora o Guitardo vai fazer o merchan no canal dele e depois vai passar pro Vini também dar uma de Merchan Neves e fazer propaganda do canal dele, né? Com vocês. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade do Oswaldo para mais uma vez estar aqui participando de mais um podcast e dizer que para entrarem no meu canal ali, né, para quem quiser conhecer e tal, se inscrever, /Guitardo Songs, é um canal voltado para o entretenimento, basicamente, né, mais um enfoque maior em música e que, aproveitando, já que esse tema é sobre o Pânico, relacionado com esse tema, no meu canal tem um vídeo lá que eu fiz uma análise em 2018 do Pânico na rádio, né, inclusive um pouco polêmica lá a análise por alguns motivos, mas se você se interessa nesse tema, tem ali também uma análise do Pânico na rádio que eu fiz em 2018. É com você, Vini. E peço também que você se inscreva no meu canal Getúlio Melo 002, que agora eu finalmente consegui retomar o acesso. E peço também que vocês me ajudem a chegar aos 100 mil inscritos, que agora o canal já está crescendo. Então peço que vocês me ajudem e também, claro, se inscrevam no canal do Oswaldo e do Guitardo, que ainda terá muitas curiosidades que a gente vai fazer mais pra frente. Então é isso daí, pessoal. Falou!